Bom, boa noite a todos, aos amigos que já conhecem, aqueles que estão chegando agora. É um prazer tê-los aqui. É o Galego que está falando e vamos começar. Gil 2469. Quem causa desarmonia? É a mente como prova? Não, quem causa desarmonia não é a mente, são esses inimigos, individualismo e os tementes. São eles que causam desarmonia. A mente é apenas como eu posso dizer, um transporte da ação do inimigo. O pensamento, a história do pensamento, não causa a sua desarmonia. O que vai causar é o seu individualismo. É ele que vai causar desarmonia, porque você poderia ter os mesmos pensamentos, mas se não cedesse ao individualismo, ou seja, se não cedesse a pensar a partir de você, e não cedesse a pensar sempre querendo você ganhar, não haveria desarmonia. Michael Clinton. Joaquim, apertar o botão do controle remoto sem expectativa de que ele mude o canal da TV. Isso é automático? Como estar atento minuto a minuto para não cair nesse inimigo? É complicado. Veja, botão automático não. Nós não estamos falando aqui de você viver 24 horas por dia. Pode chegar ao ponto disso, mas não é agora. Agora é um trabalho, passo a passo. É você começar a usar esse trabalho nos momentos em que você sente que perdeu a paz. Na hora que você sente que alguma coisa lhe desarmonizou com o mundo, pare e faça o efeito. A reflexão. Pare e pense o que dentro de você causou desarmonia e tem que se libertar daquilo. Então pode ser que um dia você seja o piloto automático de colocar isso 24 horas. Mas nesse momento, o importante é você, me desarmonizei, não está interessante, eu quero falar com isso. E aí analisar, saber o que dentro de você está causando a desarmonia para libertar-se daquilo. Almir Paulo. Joaquim, como conviver com esse inimigo dentro de nós? Se o ego está sempre criando verdade. Não acreditando na verdade que ele cria, identificando o que está por trás da verdade. Veja bem, se o seu ego cria que comer feijão com arroz é bom, não acredite nisso. Saiba que ele está apenas zelando um elemento, um soldadinho, para, posteriormente, lhe tirar a paz. Porque vai ter dia que não vai ter arroz de feijão. Então esse é o trabalho. Deixe a mente criar a verdade que ela quiser. Mas não deixe os inimigos usarem essas verdades como soldados para derrotar sua paz, para lhe trazer desarmonia. É isso que precisa ser feito. Eu já cansei de dizer que ninguém vence a mente silenciando ela. É impossível. A vitória quanto a mente, com relação à mente, não está fundamentada numa alteração da mente. Está fundamentada numa liberdade da ação dos inimigos da paz. Porque tem uma pergunta que eu não sei se fizeram, mas que os mais antigos com certeza gostariam de fazer. Joaquim, o que você está falando é praticamente tudo que você falou de felicidade. Então, paz e felicidade é a mesma coisa? Eu não posso dizer que seja, mas para vocês Até porque, quando nós conversamos sobre felicidade,
definiu que felicidade é o estado de espírito onde existe paz e harmonia. Então nós estamos falando a mesma coisa, nós não mudou nada. Nós só está, vamos dizer assim, trabalhando o ter paz para ser feliz. É o processo. E esse processo, ele é oriundo dessa segunda missão que eu venho dizendo que nós recebemos. Até bem pouco tempo atrás, nossa missão era passar os ensinamentos para que cada um fizesse a sua reforma. Isso foi feito. Com o novo mundo que começou no 21 de dezembro de 2002, nós recebemos a missão de ajudar as pessoas. E o que nós estamos fazendo hoje é dando elementos para que você ajude o outro também. Não na discussão com você, mas quando o outro vier e disser, eu estou sofrendo tanto, eu perdi minha paz por lixo, você mostra que não foi por aquilo que ele perdeu a paz, mas sim por aquilo outro, ou seja, pela ação dos seus inimigos. É esse o resultado desse trabalho, é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Principalmente para aqueles que convivem com as comunidades que nós chamamos de Sandra. Eu conversei outro dia aqui com um moço, vocês estão completamente perdidos com relação a isso. Um dos pontos que eu falei foi exatamente querer ajudar o outro, resolvendo o problema do outro. Não se ajuda ninguém resolvendo o problema, se ajuda sim, ensinando o outro a combater a ação do inimigo da paz dentro de si. Quando eu disse para ele, nós passamos um dia conversando, quase 4 horas de conversa, ele me falou do problema, eu nunca mais voltei a tocar no problema dele, porque não precisava, porque a orientação não é para resolver problema, a orientação é para vocês aprenderem a não ter problema. Porque uma coisa que vocês não entenderam é que ter problema na vida é estar em desarmonia com a vida. Todo e qualquer problema que você tenha é uma desarmonia, é você querer uma coisa e não ter. Se você não quisesse nada, você não teria problema. Mas você não tem um problema porque não tem. Você tem um problema porque quer ter. E quem diz que você quer ter? O seu individualismo. Agindo através da força, da paixão, do desejo, da intencionalidade, das 4 âncoras. Agindo, colocando esse soldadinho de chumbo, esse soldadinho porcaria, que é a falta de uma televisão, a falta de um telefoninho, a falta da pessoa amada, a falta de um prato de comida, tudo isso que é porcaria, porque o mais importante é a paz interna, ele joga na sua frente e você fica cego, tentando resolver o problema, e nunca vai conseguir resolver nem o problema. E sempre vai estar colecionando o outro, porque os seus inimigos vão estar agindo, criando contrariedade, criando problema. Semeador São Paulo. Pai Joaquim, vejo muitos casos de pessoas que se dizem apaixonadas por outras pessoas, que não conseguem esquecê-las e nem se relacionar com outras pessoas. Elas dizem que tentam esquecer essas pessoas, mas não conseguem e se sentem presas a elas. O que pode ser feito para a libertação dessa prisão ao outro? Saber que ela está sofrendo não porque o outro foi embora, mas porque ela queria ter o outro junto consigo. Mostrar para ela que amor vai e vem, saudade é coisa que dá e passa.
Levar essa pessoa para viver, vamos sair dessa, vamos para a rua, vamos passear, vamos se divertir. Ah, Joaquim, isso é difícil. É muito difícil. E vai ser muito mais difícil enquanto você estiver cedendo ao seu inimigo, ao seu individualismo, que está lhe cegando, achando que só aquela pessoa é importante para você. Esse é um tema que nós podemos tratar. Carla Meneghetti, quando cedo aos meus inimigos, quero impor minha vontade aos outros. Estou amando egoisticamente. Por gentileza, explique mais. Sim, quando você quer que a sua mãe arrume do seu jeito a cozinha que é dela, você está sendo egoísta. E aí vem o que eu falei, de primeiro salvo, né? Tudo em paz. Aí vem o que eu falei, de aqueles inimigos agindo dentro de um pensamento bom, porque ele floreia os pensamentos. Não, eu estou pensando no que é melhor para ela, porque se eu agarrar o copo aqui, vai ser melhor para ela. Veja, nesse momento que você quer que ela guarde o copo lá num lugar e ela não guarda, ou seja, que você tem uma desarmonia, que você tem que parar e pensar dentro de você o que realmente está causando, ao invés de ficar lutando contra o mundo externo para estabelecer a paz. Desculpa, eu não conheço ninguém que até hoje tenha conseguido mudar o mundo interno para ter a sua paz. Conseguiram sim, dominação. Mas como toda dominação, como toda exceção, aceite uma revolta que fica no dominado, que mais cedo ou mais tarde vai explodir. E quando ela explodir, você perdeu a paz. Então, mudar o mundo não é garantia de paz para ninguém. Desculpa se eu usei o seu exemplo, mas ele também já está usado tantas vezes nas nossas conversas, não é isso? Fernando Longo, essa batalha deve ser eu comigo mesmo ou é possível lutar por outro? Essa batalha não é você contra você, é você contra o inimigo, é você contra o seu individualismo, é você contra a sua posse, a sua paixão, o seu desejo, contra a sua intencionalidade, contra as quatro âncoras. Que eu estou dizendo que é sua, só porque está dentro de você, mas não é seu. São coisas que estão no seu íntimo, mas não são suas. E esse é o primeiro passo para você se libertar. Se você acha que você é individualista, se você acha que tem que pensar a partir do eu e para favorecer o eu, você não vai conseguir vencer nada. O primeiro passo é você dizer, existe algo no meu íntimo que zela pensamento e me faz ser individualista, e me faz querer ter posse, e me faz querer ter paixão, e me faz querer ter desejo. É contra esse outro algo que você tem que lutar, não contra você. Você tem que lutar contra você. O problema, moço, é que vocês pensam o que vocês pensam, mas o pensamento lhe é dado. E é preciso lutar contra o individualismo. Aliás, é o que eu sempre disse, a mente não é egoísta, ela propõe egoísmo, e você se torna egoísta quando aceita o egoísmo dela. Então não lute contra você, lute contra esse algo que está dentro de você, que não é você. Ulisses Norberto, querer obter a paz não é egoísmo? Querer obter a paz não é egoísmo? Sim, é. Quando? Quando essa paz causa desarmonia ao outro.
Veja, é o desequilíbrio. Quando você quer ter a paz, mas você não leva esse ensejo, esse desejo de ter paz para a vida, ou seja, não afeta outros com a sua paz, que dano você causou hoje? Nenhum. E se não há dano ao outro, não há desavença, não há desarmonia. Então sim, ele pode ser classificado como um egoísmo, mas eu diria que é o egoísmo do bem, vamos dizer assim. Gislaine Rocha. Gislaine, por favor, perguntas em letra maiúscula, comentários em letras minúsculas, tá ok? Aí vocês me ajudam aqui. Gislaine Rocha. Como lidar com as diferenças na vida permanecendo em paz? Sabendo que tudo nessa vida é diferente entre si. Respeitando as diferenças, dando a cada um o direito de ser, estar e fazer o que quiser. É assim que se lida com as diferenças. Vocês estão passando por um processo de acabar com o preconceito contra cor, acabar com o preconceito contra o lado sexual, a opção sexual de cada um. Como é que está sendo feita essa luta? Com respeito à diferença. Eu gosto de pessoas do outro sexo, mas eu dou o direito de outra pessoa gostar de outra pessoa do mesmo sexo. É assim que se lida com a diferença. Mas para você poder pegar essa diferença, você tem que saber que a diferença entre vocês não é sua. Você não é diferente do outro em nada. Essas diferenças entre os seres humanos são os soldados que os inimigos da paz usam. Se você gosta do amarelo e o outro gosta do verde, não é você que gosta do amarelo. Essa diferença entre vocês são apenas soldados de cada um que são usados pelo alto comando dos inimigos da paz. É assim que se vê essa diferença. Amanda Moura. Como se libertar do desejo que a mente sugere? Sabendo que ele é um desejo. Sabendo que esse desejo está preso ao individualismo, ao querer ganhar para si. E aí entra mais alguns soldadinhos que nós precisamos e vai conversar ao longo do trabalho. Por exemplo, critérios de justiça e injustiça, o bem e o mal, certo e errado, bonito e sujo, bonito e feio, limpo e sujo. Esses critérios, vamos dizer assim, dão a ideia de que o desejo é bom, de que o desejo, do que o que você quer, você merece. Merecimento e desmerecimento também são. Esses critérios são usados pelo alto comando para justificar o seu desejo. Por exemplo, o alto comando diz que todo mundo tem o direito de ter sua casa própria. Você já parou para pensar que se todos, e que isso é justo, ter sua casa própria é justo. Você já parou para pensar que se todos tivessem a sua casa própria, aquele que vive de aluguel, que construiu a sua casa, com seu suor, e agora vive de aluguel, vive de receber o aluguel, vai morrer de fome? Será que é justo para esse que todos tenham sua casa própria? Claro que não, é o seu critério de justo. Então é isso que
precisa ser pensado na hora que vem o desejo. Será que esse meu desejo é realmente tão inocente? Será que esse meu desejo não está apenas buscando a minha própria satisfação? Será que esse meu desejo realmente é justo, é merecido? Eu lembro uma vez que uma moça disse para eu, estou aqui, eu trabalhei, na hora da promoção passaram o outro moço, e fez justiça. Eu disse, no seu critério. No seu critério é justiça. Agora, no critério de quem promoveu, foi a justiça. Não importa qual seja o motivo que ele tenha para promover o outro, para ele foi justo. Senão, não faria. Ninguém faz só para sacanear. Então é assim que se liberta do desejo. É reavaliando, é estudando se dentro do desejo não está uma intencionalidade, se dentro do desejo não está um individualismo. E aí combater essa ação. Guga, 1971. A minha dificuldade é de que, ao deixar de ter verdade e crenças, eu acabo vivendo a crença e verdade dos outros. Quando estou com ela. Não me vem nenhum exemplo agora, mas essa tem sido uma constante, quando estou entre as pessoas. Hoje vou vivendo uma vida evitando estar com as pessoas por conta disso. Poderia falar algo? Pode. Já falei muito de verdade. E sempre disse que você precisa se libertar da sua verdade. Nunca falei que não deve tê-la. Você deve se libertar da força de verdade que é dada a algumas declarações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, verdade não tem problema nenhum. Ter verdade não tem problema nenhum para o guerreiro da paz. Por quê? Porque a verdade surge na mente. Não é você que cria, não é você que tem em sua mente. O problema não é ter verdade. O problema é querer que o outro tenha a sua verdade. O problema é que o outro aceite a sua verdade e abandone a dele. Esse é o problema. Porque aí tem o individualismo, porque aí tem a posse, porque aí tem a intenção, porque aí tem a paixão. E aí você perde a paz. Então, se você tem verdade, continue com a sua verdade. Caminhe com ela. Mas retire dela a ação dos inimigos da paz. Que aí você vai ter uma pessoa com verdade em paz. Fulvio, se a própria mente é o exército contrário à paz, quem age pela paz? Eu não disse que a mente é o exército. A mente é zelada com essência dos inimigos. Veja, não é o pensamento, que eu sempre disse que a mente é o foco do pensamento, não há uma mente que pensa. Não é o pensamento que é individualista. Esse pensamento contém um individualismo embutido, uma intencionalidade individualista embutida. Então, não tem nada a ver com mente. Não tem nada a ver com raciocínio. Tem a ver, sim, com a libertação da intencionalidade individualista. Porque quando você se liberta dela, você tem um pensamento, e aí o pensamento não me comanda. É a história, volto a repetir, a história do egoísmo. A mente não é egoísta, ela propõe egoísmo através de um pensamento, e você aceita o egoísmo e o pensamento. E aí você se torna egoísta. E aí você perde a paz. Então o problema não é o que é pensado, o problema não é o que é criado, o problema é o individualismo que está embutido junto com o que é criado. Se você tira o individualismo, se você tira as posses, as paixões e os desejos, sobra apenas o pensamento. E o pensamento
Sem esses elementos, não tem força alguma. Rafa Moura, diante do exército inimigo da paz, quais as armas que nós podemos usar contra ele? Vai ser isso que nós vamos estudar durante todo esse tempo. Através de cada soldado, nós vamos falando das armas para combater. Não é o guerreiro da paz, não tem uma única arma. Ele tem milhares. Praticamente ele tem uma arma para cada soldadinho. Almir Paulo, Joaquim, nós seres humanos sempre aprendemos a ganhar desde pequeno nossa educação. Sempre foi essa e necessário nos educarmos? É necessário nos educarmos? No livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre infância. Se em outros mundos também há infância. E a resposta do Espírito da Verdade é que há infância em todos os mundos. Só que os infantes de outros mundos não são tão obtusos. Quando eu comentei essa afirmação, acho que é o 184, quando eu comentei essa informação, eu disse, obtuso no sentido da elevação espiritual, obtuso no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, obtuso no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque não é. A criança não é obtusa. Uma criança de 4 anos já é uma mãe. Ela já fica de casinha com a mãe, com as bonecas, como se fosse mãe. Já brinca de fazer comidinha. Isso vocês sabem ensinar. Mas tirar a criança da obtusidade espiritual, ou seja, tirar a criança daquela questão do amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, vocês não fazem. Vocês arrumam a menina, o menino para ir passear no shopping, mas não arruma ele por dentro para enfrentar a vida, para enfrentar a desarmonia que vai acontecer, com certeza, ao longo da vida. E é por isso que há muito tempo eu venho propondo uma faculdade de vida. E esse estudo é um dos elementos mais importantes dessa faculdade. Ensinar a perder sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a ter o desfazer sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a viver a infâmia sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a ser criticado sem que isso provoque desarmonia. Enfim, ensinar ao ser humano a libertar-se do seu individualismo que quer sempre ganhar. Então, sim, vocês foram criados assim porque esse é o nível do planeta. Agora está na hora de fazer a sua reforma íntima, a sua mudança interior. E a mudança se dá nesse aspecto. Passar a aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que quando você aprender a não ter mais desarmonia comum, estará fazendo as duas coisas. Pode ter certeza. Gil 2469. Todo ensinamento tem que ser praticado e sempre há falha no início. Devemos dar atenção no que nos dá prazer e no que nos dá dor? Você deve ter atenção no que lhe dá prazer. Você deve ter atenção no que lhe dá dor. Você deve ter atenção a tudo. Agora, atenção como? Esse é que é o problema. Você deve ter atenção no seu prazer para você ver o quanto o seu prazer desarmoniza o mundo. Moço, porque para você ter prazer alguém sofreu.
Não existe alguém ter um prazer sem que o outro tenha sofrido. O mundo é dual. É isso que você precisa pensar. Tenha atenção no seu prazer, mas veja que esse seu prazer está causando uma desarmonia. E aí lute para não querer só ter o prazer, para que você possa se harmonizar com o não ter. Oi, Cris 11. Pai, o querer e o desejar são coisas semelhantes? São. Thelma Portão. Usuário de droga desarmonizando a família inteira. Como proceder? Salve, né, Solana do Portão? O usuário de droga desarmonizando a família. Eu acabei de dizer no início que o que desarmoniza uma pessoa não é o mundo externo, mas sim o interno. Então não há nenhum usuário de droga que desarmonize família. A família que se desarmoniza por ter um usuário de droga. Esse é o primeiro aspecto. Porque se você não assumir, Solana do Portão, que é você que se desarmonizou com o mundo, ou seja, você que perdeu sua paz, você vai ficar sonhando e dizendo não tem jeito, coitadinha de mim, eu vou ter que solar a vida inteira, e aí joga o carro no portão. Esse é o problema. E queixa o outro, e queixa o mundo, e queixa essas coisas, e começa a se voltar para dentro, e veja em você o que está lhe causando a desarmonia. Nesse caso, é não querer que o outro fosse viciado. Mas ele é, não tem jeito. Você tem que aprender a conviver com ele do jeito que ele é. Não estou falando de ato, estou falando de mundo interno. Por dentro, você tem que se harmonizar com o fato de, na sua família, ter alguém viciado em droga. Aira Maia. Kim, se afastar do que nos tira a harmonia, é errado? Não é errado, é vida. Salve, né, Aira? Tudo de paz? Não é errado, Aira. É vida. E você sabe que você não pode. Você se afasta de alguma coisa, aparece logo outra que desarmoniza. Então esse não é um trabalho que realmente vai lhe dar certeza de vitória. O único trabalho que pode lhe dar certeza de vitória é a vida de si mesmo. E aí quando você, a vida de si mesmo, silenciando a ação dos inimigos, sabe o que vai acontecer? Você vai estar harmonizado, esteja onde estiver. Josi, José, vamos lá, pergunta. Como estar atento para não se deixar surpreender pelos inimigos da paz? Foi o que eu disse. Cada vez que você tiver uma contrariedade, saiba que você foi atingido por um inimigo. Comece por aí o trabalho. Já está muito bom. Chay Curitiba. E quando simplesmente vem o sofrimento, por exemplo, uma crise depressiva, sem nenhum motivo aparente, como ficar em paz diante dessa dor? Salve, né, mocinha? Saudade. Deixa eu falar uma coisa para você. A depressão causa dor de culpa, não. Sabe o que causa dor? Não querer ter depressão. Se você tem depressão e se harmoniza com a depressão que você tem, você diz, eu estou depressiva, estou, e daí? Eu estou chorando, estou, e daí? Eu não queria estar depressiva, mas estou, e daí?
Então o problema não está na depressão. Mesmo que ela aparentemente não tenha uma causa. É o que eu disse. Os inimigos estão sempre escondidos, o alto comando está sempre escondido. Quem sofre por estar com uma depressão, ou quem se contraria por estar em depressão, é aquele que não queria estar, que acha melhor não estar, que quer controlar como ele está, aquele que tem paixão por não estar, que deseja não estar. Compreendeu? Amanda Moura, como não acreditar nas sensações que a mente nos sugere? Hoje meu sapato machucava muito meu pé. Pensei nos seus ensinamentos e tentei imaginar que eu não era aquele corpo, que eu só me incomodava com a dor porque tinha o desejo de não sentir dor. Mas continuou doendo e eu continuei incomodado. Como é ter paz nessas situações? Você acabou, sabe, de trabalhar para não ter mais dor. É só isso. O seu trabalho foi para não ter mais dor. Ou para ter uma dor sem sofrer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é se harmonizar com o mundo interno. Ou seja, se harmonizar com qualquer dor. O meu sapato está apertando, está doendo o meu calo. Está. Não tem outro sapato para colocar? Não tem. Então eu tenho que continuar usando esse sapato e tenho que continuar sentindo a dor. É o que eu acabei de dizer. A ação dos comandantes, elas estão sempre escondidas. E a ação dela, nesse caso, do seu individualismo, é através da intenção de ou não sentir dor, ou de sentir dor sem sentir dor. Mas você não pode, você só tinha aquele sapato, você estava na rua, ou então ele está achando uma loja e comprasse outro. Ah, mas eu não tinha dinheiro, então não tem jeito. Tem que aprender a se harmonizar com a dor. Deixa eu deixar uma coisa muito cara. O trabalho do guerreiro da paz só traz paz, só traz harmonia com a vida, não muda a vida. Não é mudar de A para B ou de C para D, não é o irmão arrumar um emprego amanhã. É você aprender a viver o que você tem. Eu lembro que durante muito tempo, eu falei assim, se a vida lhe der um limão, e as pessoas diziam, faz uma limonada. Durante muito tempo eu aceitei isso calado. Mas teve um dia que eu disse, para, eu não falei que a vida lhe deu água nem açúcar. Eu falei que a vida lhe deu limão. Então você não tem como fazer limonada. O que você tem que aprender é a chupar o limão com todo o gosto ruim dele, com toda a ardência dele, sem reclamar desse gosto, sem fazer cara feia. Esse é o trabalho do guerreiro da paz. Ele aprende a chupar limão. Não ele. Eu não. Que olha só. 21:26. Cláudio Ribeiro Ramos. A técnica básica da busca da felicidade é dizer para a mente, não sei. Ou seja, ignorar os pensamentos propostos. Agora parece que a busca da paz, o negócio é um pouco diferente. E parece que agora o não sei não se aplica muito bem. Ou seja, a gente agora tem que investigar, perguntar e saber onde estão os soldados, tenentes e generais que estão tirando a gente da paz. Achar a raiz do problema. Existe essa diferença entre a busca da paz e da felicidade ou eu entendi errado? Existe, por isso eu disse que a paz parece com a felicidade, mas não é.
Esse é um caminho para viver a felicidade, porque é o aprender a viver com harmonia. E quando você vive com harmonia e paz, chega à felicidade. Então não é simplesmente dizer não sei, é se libertar da influência que está junto do pensamento. Aí você consegue a paz. Com a paz vem a harmonia. E aí você pode dizer não sei. Hoje, o não sei de vocês ainda é um chato. Por isso nós estamos completando com essa conversa. Emiliano, a desarmonia seria uma ferramenta para nos mostrar que a paz que tanto buscamos está relacionada ao estado espiritual e como somos seres entre planos. E não ter e ser de nós humanos infinito. Poxa, a harmonia, a desarmonia só serve para lhe mostrar uma coisa. Você não está amando a Deus acima de todas as coisas ao próximo como a si mesmo. Se você ama a todos e a tudo, você está em harmonia com qualquer coisa. Então é um instrumento para lhe mostrar que apesar de você dizer que ama, você não ama. Já viu aqueles que dizem assim, eu faço isso por amor, eu estou ajudando ele? Esse vive em desarmonia. Que amor é esse que provoca desarmonia? Que amor é esse que cobra dos outros? Que amor é esse que vive mudança? A desarmonia ou a perda da paz só lhe faz realmente entender que você, apesar de dizer que está praticando, apesar de dizer que está amando, está apenas sendo egoísta, individualista. Carla Meneghetti. Carlos Joaquim, tal, pode usar os meus exemplos quando quiser. Percebo esse algo que me faz querer, posso, etc. Como combatê-lo? Dentro de tudo isso que nós estamos conversando. E se você quiser, caso de tecido, é só colocar lá que nós, a partir da próxima vez, vai começar a conversar. Fernando Longo. Mas só um detalhe. Por favor, sejam mais de tecido. É preciso reconhecer a verdadeira desarmonia. Por exemplo, a mocinha da Basília colocou lá problemas com familiares. E de culpa. Mas existem milhares de problemas com familiares. Diversos tipos. Ou seja, diversos soldados que se encaixariam nesse grupo. É preciso, na hora de colocar, ser bem específico para que nós possamos identificar um soldado e aí identificar a arma para poder atacá-lo. Se você quiser, mocinha, alterar lá, por favor, fica à vontade. Fernando Longo, é possível lutar por outro? Jamais. Se a paz é algo íntimo, se a paz é de dentro de cada um, você só pode lutar pela sua. Quem quer lutar pela outra, vai perder pela paz do outro, vai perder a sua paz, porque vai entrar em desarmonia quando o outro não estiver em paz. Aliás, só o fato de você achar que o outro não está em harmonia, já é uma desarmonia sua. Gil 2469. Exemplo prático. Uma pessoa entende que você falou com grosseria, mas você que falou não teve essa intenção. E a pessoa para de falar com você. Você respeita o silêncio e não liga ou tenta uma conversa? Você está falando de atos, ações. Meu problema não é se você vai falar ou não. Meu problema é como você vive o fato dela não falar com você. Como é que você está vivendo isso? Você está harmonizado com isso? Você está achando ruim? Você queria que ela falasse? Você quer mudar a situação? É esse o problema. Falar ou não falar, moço, isso é vida. Vai acontecer. Então não se preocupe com isso. Volte para dentro, esqueça o outro. Veja como você está
vivenciando o fato do outro falar ou não com você. Circunstrito. Joaquim, viver em paz quer dizer viver indiferente em relação às coisas? Viver em paz é viver em harmonia com as coisas. Se você toma essa harmonia como uma indiferença, você toma aqui. Agora, se você acha que estar indiferente, você ainda vai ter uma situação de fé, ser indiferente. E com isso, você não vai se harmonizar com aqueles que não são indiferentes. Então, cuidado. Estar em paz é você estar harmonizado com a sua indiferença. Ou estar harmonizado quando você não for indiferente. Raíssa Mendes. Oi, Raíssa. Pai, o que você disse cabe perfeitamente nas questões recentes do cenário brasileiro, das manifestações contra a corrupção. Poderia fazer algum comentário a respeito? E como podemos lidar com a mente que insiste em criticar quem defende a ideia X e que propõe medo de alguns acontecimentos? Quem tem medo de algum acontecimento? Aquele que não quer aquele acontecimento. Ou seja, ainda tem uma intencionalidade. Como lidar com as desavenças que há agora? Sabendo que há desavenças, que as desavenças não poderão deixar de existir e se harmonizar com as desavenças. Ponto. O problema não é haver desavença. O problema é você querer que ele não haja. O problema não é querer um sistema de vida, um outro presidente, ou outro regime. O problema não é esse. O problema é você querer que ele exista. É você achar que esse que está aqui está errado. Porque quando você acha que o que está aqui está errado, você está desarmonizado. Agora, com relação a isso, eu quero aproveitar a sua pergunta, mocinha, e agradeço por ela, para dizer uma coisa. Eu acho e me harmonizo com todos que acham que o governo é bom ou mau. Dou a eles o direito de achar. Agora, por favor, depois não venham esquecer o que Joaquim colocou. Depois não venham falar de amar. Depois não venham falar que estão colocando em prática. Porque isso é a hipocrisia. Até hoje, eu nunca defendi qualquer ponto de vista, de nada, de ninguém. E aí o que eu falo para defender um ponto de vista. Será que não dá para reparar que você evitou usando o amor universal como instrumento do seu egoísmo? Sabe, aqueles que dizem que estão defendendo essa ou aquela posição por ser o melhor, não sei se está pensando apenas no seu próprio umbigo. Esse é o problema. Eu sei que tem muita gente que vai ficar de cabelo em pé com eu e ninguém vai mais querer saber de nada. Não tem problema. Agora, eu respeito a opinião de cada um, mas se você se diz educador, se você acha que é importante para você aprender a amar, você ainda cai nessa. Você ainda cai nesse chão vazio, porque essa situação toda, esses acontecimentos todos, tudo isso, nada mais é do que chão vazios que estão sendo usados pelo seu individualismo, pelo seu egoísmo.
É esses que eu quero não criticar, mas quero alertar. Porque estão sendo deixados, estão sendo levados, como o boi é levado para o matadouro. Não porque esse ou aquele regime vai ser matadouro, não é isso que eu estou dizendo. Está sendo levado para o matadouro do fim da paz, do fim da felicidade, do fim do amor. Ensinando do quê? De uma satisfação individual? De um prazer? Em nome de conquistar mais benefícios? Me desculpa, eu não vi ninguém que recebesse benefício do governo e que estivesse falando mal dele. Se eles falaram isso, só aqueles que não ganharam nada com esse governo é que estão reclamando. E será que estão reclamando porque o governo é ruim? Ou estão reclamando porque não ganharam nada? É essa reflexão que aquele que quer aprender a ser feliz, aquele que quer ter paz, tem que fazer. Agora, se você escreve, se você fala, isso não tem nada a ver, isso é arte, isso é vida. Eu estou falando por dentro, nutrir dentro de si esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de contrariedade. Você não vê que a pior coisa que poderia lhe acontecer está lhe acontecendo naquele momento. O pior não é ter um governo de exceção, o pior não é ter fogo, o pior não é ter falta de saúde. Não, o pior é você perder sua paz por causa de tudo isso. Porque tudo isso pode ser que amanhã você tenha. Já teve. Esse país já teve de hospital que funcionava, escola que funcionava, de antigamente estudar na escola pública era, vamos dizer assim, o sonho de qualquer um. Então é cíclico, isso tudo pode voltar. Mas a paz que você não viveu agora, isso jamais vai voltar. Porque o agora vai embora para o passado. O agora acaba. E aí você perdeu a paz nesse momento. E toca de quê? E toca de ter barriga? E toca de ter um carinho? E toca de ter mais móvel dentro de casa? Para e pense, filho. Essa ação egoísta, usando um soldadinho fundamentado em justiça, fundamentado nisso, naquilo outro. E você não para para pensar. Não para para pensar que vocês estão pensando a partir do eu e querendo que o eu ganhe. Isso é egoísmo. Isso é individualismo. Se você não está interessado na paz, se você não está interessado na felicidade, não tenho nada contra você viver isso. Agora, se você está interessado, pare e pense que não há governo que possa lhe trazer essa paz. Porque o mesmo governo que estão querendo colocar no lugar desse foi encurrachado há alguns anos atrás, pelo mesmo motivo. Então eu digo, lutem pela sua paz acima de qualquer coisa. E desse mundo, aqueles que não estão preocupados com a paz, que desadiarem é que ficam. Obrigado mais uma vez, eu lhe agradeço, moça, por ter me dado essa oportunidade de falar. Aliás, eu já tinha falado, né? Gislaine Rocha. Incesto na família causando desarmonia na família. Como lidar com isso? Usando as armas para adquirir a paz. Não querendo que haja, deixando-se da ideia de que não pode haver incesto. Hoje, aconteceu, o que você pode fazer? Já passou, já aconteceu, ou está acontecendo, você não pode fazer nada. Ah, posso, eu posso denunciar, eu posso falar à polícia.
Sim, faça. Ah, mas é meu parente, dane-se. É seu parente, mas está quebrando a lei. Se você quer ser justo, você tem que estar lá. O problema nunca está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. É você aprender a se harmonizar. Mas tudo isso nós vamos falar com calma. Janaína. Oi, Jean. Joaquim, acho que o suposto mal que nos fazem pode nos auxiliar no sentido de não querer repetir com o outro o mesmo que fizeram. Já que entendi que aquilo pode causar dor. Isso é individualismo? Você pode colocar. Não seria individualismo. Você está pensando no outro. Agora, será que vocês têm esse pensamento? Será que realmente você se preocupa com a dor dos outros quando alguém faz você sentir dor? Desculpa, não. A primeira coisa que você pensa é em criticar, em acusar. Aliás, quando você diz que alguém lhe fez sentir dor, você já está criticando, já está acusando, já está falando mal do outro. O problema é que a sua mente está escondendo o individualismo, um desejo, um querer para o outro, que na verdade é para si mesmo. Porque se você não fizer para o outro, sabe o que a sua mente vai dizer? Olha como você é boazinho. Olha a Vitória aí, que acabou de ser elogiada por você mesmo. Então, veja sempre o que o que está sendo querido pelo pensamento. E liberte de ter aquilo que o pensamento diz que você quer. E salve para você também, né, moço? Lucujão, Luciano Fortaleza. Os inimigos da paz atuam somente quando o espírito está vivendo uma encarnação ou também após o desencarne? Os inimigos da paz, comandados pelo individualismo, existem enquanto há um mundo de provas de expiação. Por quê? Porque esse mundo de provas de expiação e regeneração são mundos para vencer o individualismo. Você não respondeu a pergunta dele. Qual foi a pergunta que eu não respondi? No caso do desencarne. Ao desencarne, ele continua o individualismo. Quando desencarnar, vai acabar o mundo de pobre expiação? Vai acabar o mundo de regeneração? Não. Só vai acabar quando conseguir a elevação. Então, continue no ciclo. Lineu Fernandes. Oi, Lino. Como lidar emocionalmente com a ação dos radicais islâmicos, que praticam coisas como decapitação daqueles que não seguem a sua religião, ou pelo menos que não seguem a sua mentalidade, já que os valores essenciais do islamismo foram distorcidos? Foi? Não sei. Você sabe? Que bom, vai sofrer. Como lidar com eles? Sabendo que são assim. Sabendo que você não pode fazer nada, ou pode, se engane num exército contra ele. Vai lá lutar, vai lá botar seu corpinho na frente de batalha. Ah, não, isso não, né? Mas você quer usar a palavra, quer falar contra. Veja, você está simplesmente preso ao tente deixar de ser assim. Eles não vão deixar de ser assim. Aliás, muitos que estão lá, nem vou falar. Vocês sabem, né? Não sei se quer. São povos, são missionários. Sim. Tá, missionários. Fazer lá a prova. Filacito. Pai, dá para dar uma aula sobre hospital espiritual aqui na Terra? Exemplo, caso Dom Inácio?
Não. Por quê? Porque não existe hospital aqui na Terra, que vocês conhecem, que não esteja movido pela intencionalidade de pular. Então são hospitais onde o individualismo é muito grande. Amanda Moura, o que é estar harmonizado? Como podemos saber se estamos harmonizados se nem sabemos o que é isso? Se tudo que pensamos sobre harmonia ou paz são ideias que a mente cria? Quando não há contrariedade com o mundo, quando você não acha estranho um islâmico decapitar outro, quando você não acha estranho um político roubar, quando você não acha estranho um hospital não pular ninguém, quando você não acha estranho, é isso. A paz advém do você estar em harmonia. Cada vez que cada pergunta dessa que vocês me fizeram sobre desarmonia, sobre alguma coisa que acontece na vida, vocês mostraram a sua desarmonia para mim. Quando a Solana no portão falou de ter um drogado na família e que isso é mal, ela mostrou a desarmonia dela com a vida. Quando alguém falou a respeito do inseto na família, mostrou a desarmonia dela com a vida. Porque de culpa, drogado e inseto sempre existiu e vai continuar existindo a vida inteira. Porque se não houvesse, não teria a presença do ser inimigo. E se não tivesse a presença, como você iria vencer o seu inimigo para poder conquistar a sua elevação? Fernando Longo, se a minha paz e harmonia incomoda outra pessoa, devo ficar indiferente? Sendo mais específico, minha harmonia aos problemas do dia a dia incomoda algumas pessoas próximas a mim, que passam a me julgar irresponsável ou indiferente. Olha a sua contrariedade, você queria que ela não fosse assim. A minha com ela seja assim. A minha desarmonia, a minha harmonia causa desarmonia nos outros. Eu preciso me harmonizar com isso. Ele que fica desarmonizado, ele quer, o problema é dele. Então, repare que a sua aparente harmonia ainda tem uma desarmonia. O querer que os outros não se desarmonizassem com ela. Cláudio Ribeiro Ramos. Joaquim, já que você concorda que existe uma diferença entre a técnica da busca da felicidade e a busca da paz, então será que eu vou propor agora é o bom caminho? Exemplo, eu começo a perguntar à minha mente o que me gerou aquele conflito que tirou a minha paz. E vamos supor que a mente chegou na conclusão que foi uma determinada paixão. E minha mente jura que o problema de eu ter me desarmonizado foi esse. Ou seja, encontrei os malditos militares a partir de agora. A partir de agora eu tenho que me desapegar dessa ideia de ter os encontrado? Então, não tem que se desapegar da ideia de ter encontrado ele. Tem que se desapegar da ação dele. Então, entra o não sei mente. Você está me propondo que o problema de eu ter perdido a minha paz foi essa paixão que você diz é o problema pessoal. Não misture os dois trabalhos. Liberte-se da desarmonia. Qual é a desarmonia? A desarmonia é essa que o muçulmano decapitar o outro está errado. Liberte-se dessa desarmonia. Não está errado nem certo. Não sei. O não sei não é para o que é pensado, mas para o soldado que está dentro do pensamento. Não sei se é certo ou errado, não sei. Eu sei que eles decapitaram, eu vi o filme. Agora, não sei se isso é certo ou errado, se isso é bom ou mal, se isso é bonito ou feio. É esse o trabalho. Trabalho não sei se eles fizeram.
Eu nunca disse que era para mudar a mente. Luiz Jardim, esses soldadinhos também são usados para a desconstrução do velho mundo? Ou seja, ainda assim eles têm uma função? Sim, muito do que você desconstrói do velho mundo é construindo o mesmo mundo para você ir na frente, porque ele está sob influência desses generais e do tenente. Carlos Mota. Infelizmente esquecemos da fé em Deus e na irrestrita justiça divina, que são armas poderosas para a nossa paz e harmonia interna. O irmão poderia comentar esse nosso esquecimento? Posso, não é você que quer, é a sua mente que não lhe lembra. E você, como não é lembrado, e só exerce isso quando é lembrado, e aí não é a verdadeira fé, acaba adquirindo para você o que os soldadinhos, o que o alto comando faz. Propõe, né? Guto. Oi, Guto. Uma coisa que me faz perder a paz é quando eu combino algo com alguém ou um grupo de pessoas e em seguida acontece a descombinação do combinado. E a pessoa simplesmente dá de desentendida, ignorando tudo o que havíamos acertado. No fim das contas, o que pega mesmo é a pessoa se fingir de besta com os fatos que normalmente acontecem no serviço. Os fatos normalmente acontecem no serviço. Pode comentar? Pois é, moço do Belo Horizonte. Isso desarmoniza você, né? Mas isso faz parte da vida. Então você está desarmonizado com a vida. Você precisa saber que existe gente que marca e depois que marca. Você não é o único que passa por essa situação. Agora, por que você se desarmoniza com ela? Porque você quer que os outros cumpram sua palavra. Ou seja, você ainda quer ditar o que os outros têm que fazer. É esse o trabalho. Buscar dentro de você aquilo que você está cobrando dos outros. Porque quando você cobra dos outros que os outros mantenham a sua palavra, você esquece quantas vezes você acabou esquecendo o compromisso. Gil 2469. Padrinho, se estiver errado, gostaria da sua correção. Em todos os ensinamentos que tive acesso, o Senhor, de várias formas, nos diz simplesmente em amar a Deus sobre todas as coisas e todas as coisas. Se nos universalizarmos, veremos a vida como uma teia, e em cada acontecimento, um ponto dessa teia. Tudo funcionando como um relógio que não atrasa e nem adianta. Nessa teia não há pontas soltas, e nossa dificuldade está em encontrar essas pontas. Exatamente esse é o problema. Como vocês não veem tudo isso de uma forma harmônica, vocês entram em desarmonia. Tudo é harmonizado no universo. Tudo está na perfeita ordem. O muçulmano não decapitou ninguém que não precisava e merecia ser decapitado. O outro que comete o incesto em família não fez o incesto com ninguém que precisava ou merecia, que não precisava ou merecia. É exatamente isso. A desarmonia de vocês é justamente porque vocês não veem um universo organizado, harmonizado, dentro da lei da justiça de Deus, a causa primária de todas as coisas. Agora, não tem que amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Porque quem vai amar é a sua mente, influenciado pelos inimigos da paz. E aí você vai sofrer. Oi, Mota. Assim como Marco 6, o Mota 87 também. Danilo Montuan. Pai Joaquim, uma vez ouvi o senhor que a prática dos ensinamentos não impedirá que nossa vida passe por situações de sofrimento, devido às vicissitudes. Se for oportuno, gostaria de ouvir do senhor ideias sobre como passar por esses sofrimentos com maior dignidade.
Estou sofrendo, e daí? O que eu posso fazer? Solar, me descabelar, me bater o pezinho no chão? Não, eu estou sofrendo, então eu vou sofrer com dignidade. Só isso. Caio, vou botar aqui. Provar que amamos a Deus acima de todas as coisas. Explique, por gentileza. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama tudo, porque Deus é tudo, e tudo é Deus. Quando você não ama a Deus acima de todas as coisas, você entra em desarmonia com tudo, que é o Deus. Como você pode amar se você está desarmonizado? Então a harmonia com a vida, a harmonia com o mundo, é a prova de que você está amando a Deus. É quando você nem quer saber o que um árabe mata o outro. Eu vou pegar no seu pé, moço. Evelina, se me posiciono dessa forma perante as coisas, sem achar certo ou errado, nada que aconteça ou que faça, eu não estaria sendo omissa? Devemos sempre nos omitir? Não, você não deve se omitir. Você deve ter sempre uma posição. Que posição? A de harmonia com o que está acontecendo. Para isso você precisa abandonar os seus 7 errados. 7 errados são soldadinhos que nós vai estar falando. Nossa, que nome? Pagliuca. Pagliuca. Pai Joaquim, muitas vezes procuro me harmonizar com as situações, buscando sentir a presença de Deus na minha vida. Mas muitas vezes eu fico distante. Desculpa. Muito provavelmente por minha causa. O que fazer nessas situações em que nos sentimos em solidão? Veja, a distância entre você e Deus existe quando você se desarmoniza com Deus, com tudo. É essa a distância entre você e Deus. Quando você está harmonizado, você está do lado dele. Quando está harmonizado com tudo, porque tudo é ele. Cris Silveira. Oi, Cris. Joaquim, abandonei tantos ódios, por que eles rondam ainda a minha vida, tentando tirar minha paz? Porque você não abandonou nenhum. Na verdade, você ainda usa outros rótulos. Por exemplo, se você abandonou o rótulo de que é bonito rezar, você entrou numa de que não precisa rezar, que outro rótulo. A harmonia não está no rezar ou não rezar, mas está em harmonizar-se quando com a sua reza e com a sua não reza. Amanda Moura, no fim das contas, qual a diferença entre sofrer sem sofrer e sofrer se descabelando? De qualquer forma, nós estaremos sofrendo? Não, o sofrer se descabelando existe por trás de uma intencionalidade. Qual a intencionalidade? A intencionalidade de não sofrer. E quando há uma intencionalidade, há um individualismo, há um egoísmo, há uma vontade individual que lhe desarmoniza com a vontade universal, que é o que está acontecendo. Quando você se harmoniza com a sua dor, ou diz, eu estou sofrendo mesmo, que se dane, você entrou em harmonia com a vontade universal. E aí, nesse caso, você não é individualista. Viu só mais uma aí, nós vai acabar. Aí o resto, esse gado pode me perguntar depois. Tem porra que você quer terminar? Mas deixa com essa última pergunta. A da Gislane Rocha será a última pergunta, tá bom, gente? Lopujol. A impressão minha ou os ataques à nossa desarmonia estão se tornando mais frequentes. Ou seja, hoje em dia tem mais coisas que possam nos desarmonizar do que no passado. Como se o mundo caminhasse para um epílogo. Veja a palestra do dia 21 de dezembro de 2010. Eu falei exatamente isso. A desarmonia vai aumentar. E expliquei por quê, né? Evelina, como poderia estar certo de captar outro ser humano? Um dos mandamentos não é não matarás?
E que isso veio para trazer, não para quebrar a lei, mas para dar um novo sentido à lei. Ame. Então a lei existe, não mais. Mas apesar disso, ame quem matar. Pelo menos esse é o ensinamento de Cristo. O problema é que vocês seguem a lei ao pé da letra e acabam não seguindo a lei do Cristo. Porque vocês amam quem não mata, mas não amam quem mata. Então a última. Gislaine Rocha. Joaquim, se a mediunidade não traz elevação nem paz, devemos exercê-la mesmo assim? Quem diz que a elevação não traz paz? A elevação traz paz. Mediunidade. Desculpa, a mediunidade não traz paz? Não traz devemos, elevação. Não traz elevação. Não traz elevação? Nós deve exercê-la. Uma das coisas que acaba com a sua paz é o dever. Eu não sei se você deve, ou se você não deve. Porque se você dever, achar que deve, quando você não fizer, você vai se desarmonizar. Quando fizer, vai estar desarmonizado, você vai estar em glória pessoal. Então, se a mediunidade não traz elevação espiritual, faça, quando fizer. Harmonize-se com a mediunidade que você tem quando usá-la. E harmonize-se com a mediunidade que você tem quando não usá-la. Não sou eu que posso lhe responder se você deve ou não. Eu só posso lhe dizer, se você achar que deve ou não deve, você vai sofrer, você vai perder a paz. Está certo, filho? Como eu disse, esse trabalho vai continuar e aí nós vamos falar muito mais profundamente dos temas como hoje nós falou plural de alguns temas. Agora, é preciso, primeiro que vocês coloquem o tema, porque senão não tem como nós conversar. Não adianta ficar falando em teoria, é preciso ir para a prática. E ele tem que estudar a prática, não a teoria. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, vocês ouviram hoje uma série de coisas. Calma. Não queiram sair daqui achando que vocês já sabem tudo. O eixo do trabalho que nós vamos fazer é importante, porque vai criando um sistema de observação. Vai dando luz para que você faça as suas observações. Então tente, se vocês quiserem tentar, mas reparem muito bem que muitas vezes, como eu disse aqui, vocês vão achar que fizeram e não fizeram. Então vou com muita calma. Terceiro detalhe, mesmo que não esteja aqui agora, se vocês quiserem, é só mandar mensagem, é só mandar perguntas por mensagem, é só de mandar lá por esse lugar que vocês se conversam, que eu estou à disposição para responder qualquer um de vocês. Fiquem tranquilos. Tá certo? O importante é nós compreender o processo. E hoje nós temos apenas a parte teórica desse processo. A parte prática, uma a uma, vai ser fundamental para que nós possamos ir criando o hábito de buscar a presença dos inimigos da paz. Que vocês fiquem em paz, que vocês estejam na paz de Deus, e nós se encontramos então daqui a 15 dias. Tá certo? Isso. Paz para vocês. Até mais a todos, uma boa noite. Até a próxima.